Participe da Escola Bíblica Nacional de Obreiros do Nordeste, de 20 a 22 de maio na Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Tema: Fundamentos da Teologia Pentecostal, com renomados preletores ministrando no poder do Espírito Santo. Inscrições nos sites comadalp.org ou cgadb.com.br. Escola Bíblica Nacional de Obreiros em Abreu e Lima. Uma realização CGADB, Comadalp e Umadene. Apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 7. Jesus, o Mestre da Justiça. Prezado professor, prezada professora da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens, nós estamos aqui para dialogarmos uma vez mais sobre a lição do nosso trimestre. E chegamos agora à lição de número 7, que tem por título Jesus, o Mestre da Justiça. Justiça é um tema atual, justiça é um tema contemporâneo. Todas as vezes que nós discutimos sobre questões éticas, todas as vezes que nós falamos sobre direitos, todas as vezes que nós falamos sobre liberdade e garantias que as pessoas precisam ter, nós estamos falando de justiça. Hoje nós entendemos a ideia de justiça como dar a cada um aquilo que lhe é devido, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim, no caso de uma punição. Um assaltante, por exemplo, quando ele comete um crime, justiça é feita quando se aplica a pena correta a essa pessoa. Por quê? Porque o culpado, ele recebeu a punição devida. A partir dessas premissas, nós podemos olhar e compreender um pouco sobre o tema que estaremos estudando nesta lição. Essa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre Jesus, o Mestre que cumpriu toda a justiça. Uma vez mais, nós enfatizamos a centralidade de Cristo dentro da tradição cristã. Não era para ser diferente. Mas quando nós falamos isso, falamos sobretudo de Jesus como o cumpridor de toda a justiça. E o que isso significa? Significa que somente Ele pôde atingir o padrão que fora determinado por Deus para a raça humana. Após a queda de Adão e Eva, os homens estavam destinados à condenação. E dentro de uma ideia de justiça, que é dar a cada um aquilo que lhe pertence, Deus então deveria punir a humanidade. Mas Jesus, Ele toma o lugar da humanidade e se oferece exatamente para ser punido, e punido com morte e morte de cruz. Ao olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos então perceber que a justiça é uma questão central, tanto no Antigo Testamento para a nação israelita, que entendia que a justiça era cumprir o mandamento de Deus, mas dentro da tradição judaica também, agir com justiça era também considerado fazer obras sociais, que era aquilo que constava da lei, o chamado mishpat. Mas o fato é que, à luz daquilo que a lei falava sobre a justiça, Jesus é o pleno cumprimento de toda a justiça. O item 3 do tópico de número 1 vai abordar exatamente esta questão, em que aqui está registrado: em o Novo Testamento, a justiça divina tem o seu pleno cumprimento em Jesus Cristo. E nós glorificamos a Deus por conta dessa justiça. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre Jesus ensina a prática da justiça. Aqui nós temos conselhos práticos para nós aplicarmos essa justiça que vem da parte de Deus.
observe, esclareça aos seus alunos acerca desse ponto e enfatize sobre isso nos dias em que vivemos. Acerca do que? Nós estamos falando aqui sobre sermos justos na sociedade. Nós vivemos em uma sociedade de injustiças, injustiça social, injustiça jurídica, e os ensinamentos do Senhor Jesus, eles vão no profundo do âmago do ser humano e coloca os princípios estruturantes para aplicarmos a justiça na atualidade. Porque ao olharmos inclusive o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele foi bem enfático ao dizer da seguinte forma: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Instigue os seus alunos a serem justos. Haja com justiça na sociedade, dê a cada um aquilo que lhe é devido, nos contratos, nos relacionamentos. Não subjugue ninguém se você tem mais força econômica, mais força política do que outra pessoa. Não. À luz das Sagradas Escrituras, a justiça é um padrão divino para o ser humano e principalmente para o cristão. Leve-os a entender que nós recebemos da sociedade boas palavras, boas considerações, a partir do momento em que nós damos testemunho agindo de forma justa nesta sociedade. E é interessante que o Senhor Jesus, mais uma vez, ele fala que nós precisamos buscar a justiça. Mateus capítulo 6, e o verso de número 33, o Senhor Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A justiça é um padrão, é uma meta que todo cristão deve perseguir diariamente. E chegamos então ao tópico de número 3, a justiça que agrada a Deus. Qual é a justiça que agrada a Deus? E aqui nós temos 3 características desta justiça divina. Primeiro, ela é misericordiosa. Porque se Deus fosse nos punir por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós temos a oferecer, nós certamente receberíamos uma punição. Mas a misericórdia de Deus é que faz com que nós não recebamos a punição, exatamente por conta da morte de Cristo Jesus no Calvário. E aqui também no item de número 2, uma outra característica, que é um dos aspectos fundamentais para a compreensão do Evangelho, que é a graça. A justiça de Deus, ela é graciosa. Veja aqui o que está escrito na nossa lição. A graça é exatamente o oposto da justiça. Enquanto a justiça dá a cada um aquilo que lhe é devido, a graça concede um favor imerecido. É através da graça de Deus que, ao recebermos uma nova vida, é que nós nos habilitamos a sermos justos na presença de Deus. Inclusive, a Bíblia apresenta o cristão, aquele que passou por uma regeneração, por uma transformação, arrependeu-se dos seus pecados, nós somos considerados como justos perante Deus, não pelo nosso mérito, mas por conta da graça de Deus. De modo que nós temos uma lição aqui também, que vai trazer no item 3 do tópico de número 3, que esta justiça, ela é generosa, ou seja, não é uma justiça que visa simplesmente punir o erro, não. Ela é generosa na medida que ela tem uma influência social. Vivendo em uma sociedade de desigualdade e de injustiça social, o padrão do Evangelho, através de uma justiça graciosa e generosa, é que nós podemos proporcionar um tratamento adequado para todas as pessoas, independentemente de condições sociais
e capacidade econômica. À luz de todo esse contexto, de todas essas informações e desses princípios bíblicos, traga os seus alunos a uma reflexão também sobre agir com justiça. A Bíblia nos diz que nós precisamos ser justos. Instigue os seus alunos a colocar o princípio da justiça em prática. Converse com eles como eles poderiam aplicar lá no trabalho, no relacionamento entre os amigos, na universidade e na própria família, esses princípios da justiça. E eu finalizo esta aula, este comentário desta lição, mais uma vez reforçando que Deus haverá de abençoar esta aula na medida em que você se dedicar ainda mais ao estudo sistematizado das Escrituras Sagradas, orando pelos seus alunos, ore pelos seus alunos, empenhe-se em conhecê-los pessoalmente e, na medida em que eles forem recebendo esse conhecimento, eles serão edificados através da palavra. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe os seus alunos e que você tenha uma aula rica, que ao final da aula eles possam sair com a conclusão de que de fato esse ensino valeu a pena. Valeu a pena o seu aluno ter ido na escola dominical, porque a aula foi ministrada com qualidade. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante.